Olá, bom dia a todos os alunos. Eu ainda estou um pouco aí afetada por conta do tempo em Brasília, mas bom dia, acima de tudo, com bastante alegria, né? Hoje nosso estudo vai ser a respeito da personalidade e trazendo alguns aspectos como temperamento, caráter. Eu ainda vou dar um plus aí de alguns assuntos. Bom, o que na verdade se trata a personalidade? Personalidade vem do nome de persona, que significa máscara. Eram as máscaras utilizadas pelos atores romanos para demonstrar sentimentos num palco teatral. E isso fala um pouco do que é personalidade. A forma da gente pensar, agir, sentir de uma forma constante, individual, mas que isso muda um pouco a depender do contexto. Então, a personalidade é esse conjunto de tudo, de habilidades, de competências, de forma de demonstrar sentimentos e emoções, a forma que você se comporta. Mas isso também vem trazendo um pouco de outros aspectos, como é o temperamento e o caráter. Bom, vamos primeiro falar do que é o caráter, para vocês saberem diferenciar. O caráter, ele traz muito dentro da personalidade do indivíduo os aspectos morais, a forma como ele renuncia a isso, a forma como ele acata esses aspectos morais, familiares e sociais. Então, toda parte, quando a gente fala de aspectos de caráter, estão relacionados aos aspectos morais e legais e éticos, né, de uma pessoa. Desculpa que teve uma interferência aqui, né, esses anúncios. Como ela recebe todos esses códigos da sociedade, da própria família. Então, quando alguém fala que alguém tem uma falha de caráter, é porque certamente essa pessoa está entrando em algum choque com algum valor ético e moral. Por exemplo, vamos lá. Se a gente sabe que existe dentro da nossa... Vou dar um exemplo bem superficial. A gente sabe que no nosso regramento social e dentro das nossas legislações, nós temos que respeitar o sinal vermelho. E nós temos que parar no sinal vermelho, quem tem carro, ônibus, qualquer veículo, né, aí de transporte. Se eu sei que aquilo é uma regra, inclusive que aquilo ali me imputa uma multa, caso desrespeite, alguém que vá burlar ou que se sinta no direito de burlar esse regramento, ele pode ser considerado uma pessoa que tem uma falha de caráter, porque ele simplesmente foi de encontro, não é ao encontro, tá? Ele foi de encontro, chocou com aquele código ético-moral, ok? Só para vocês tentarem pegar um pouco qual a diferença. Em relação ao temperamento, gente, o temperamento é um conjunto de características do indivíduo na forma dele comportar-se, no momento em que ele se comporta diante de algumas situações, e o temperamento está muito relacionado com o aspecto fisiológico, biológico. O que isso significa dizer? Desde quando a gente vem de Hipócrates, lá em 400 anos antes de Cristo, até os autores mais contemporâneos que falam e estudam temperamento, inclusive esses autores, né, mais contemporâneos, vêm desde Adler, Undt, vários autores aí contemporâneos, já que vem do século XX para cá, eles estudaram famílias, grupos, grandes grupos de família, para conseguir identificar traços de personalidade
características específicas dos indivíduos naqueles grupos. Então, sim, nós temos comportamentos que são influenciados aí pela nossa genética, o que maior parte desses estudos nos traz também um pouco do que é a genética do comportamento. Bom, se hoje eu tivesse que falar o que é o temperamento, vamos lá. Ele sinaliza a emotividade, né? E vem de aspectos hereditários e fisiológicos. O que eu acho muito legal trazer para vocês entenderem é que, bom, existe uma classificação aí que o Hipócrates ele faz, né? Óbvio que quem desenvolveu essa classificação foi o Galeno. Esses dois teóricos, filósofos, cientistas, né, clássicos, influenciaram fortemente a medicina que hoje nós conhecemos. Hipócrates é o pai da medicina. E aí, como é que a gente consegue identificar? O Hipócrates, ele percebeu que dentro do nosso corpo, né, ele estudou isso e ele chegou a esse entendimento de que nós tínhamos dentro do nosso corpo alguns humores. Humores de líquidos que estavam relacionados não apenas ao sangue, mas a outras secreções corpóreas. E que a depender de um indivíduo ter mais ou menos dessas secreções, digamos assim, e ser dominado por elas, ou ter maior ou menor quantidade, ele teria características mais específicas. Então, ele considerou o fleuma, a bilis branca, a bilis negra e a questão do próprio sangue, né? E aí, o que vem? Bom, além disso, ele associou esses 4 temperamentos a algumas situações, como os elementos da natureza, terra, fogo, água e ar, né, que estavam ali classificados entre o quente, o frio, o seco e o úmido. E, digamos, cortando isso daqui como se fosse quadrantes, cada um desses quadrantes estaria a classificação dos temperamentos que vocês vão ter aí no material que está na sala, né, da plataforma. Então, só para trazer um pouco do que é esse quadrante, nós temos o exemplo, por exemplo, do quente com o seco, está relacionado com o elemento fogo. Então, é aquelas pessoas que têm um temperamento colérico, classificado como colérico, são pessoas muito mais impulsivas, são proativas, considerados líderes que eles sabem planejar e ter força na ação, mas tem que tomar cuidado porque dentre as características deles são pessoas que tendem a ser um pouco mais soberbas e um pouco mais arrogantes. Então elas têm que saber dosar isso daí. Um exemplo interessante, né, que a gente recomenda são pessoas que precisam liberar energia, fazer atividades físicas intensas. E um exemplo é o Steve Jobs, dentre as pessoas famosas. Em relação ao temperamento seco e úmido, lembrem que aqui em cima está o quente e embaixo, na outra extremidade, está o frio. Então, entre o seco e o frio, nós temos o tipo melancólico, esse teria a dominância aí da bilis negra, né, segundo Hipócrates. O melancólico é aquele indivíduo que ele é muito observador, ele é analítico, ele tem um senso de realidade tão grande que ele chega a ser até mesmo pessimista. São pessoas que você consegue enxergar pelo olhar a tristeza, então um olhar melancólico, né? E geralmente são pessoas mais resistentes, perseverantes, que precisam, digamos, de um pouco mais de repouso, digamos assim, comparado com o colérico e outros tipos, precisam ter essa reserva de energia, ficarem mais isolados, né, do que outros tipos, ou um pouco parecido com o tipo fleumático, mas a gente vai daqui a pouco chegar nele.
E aí, o que acontece? São pessoas que você tem que trabalhar com elas a questão do pessimismo e a crítica. Então, quais são as personalidades famosas que a gente vê que tem esse temperamento? O Einstein e o próprio Bill Gates são pessoas extremamente inteligentes, né? Mas que têm um perfil de trabalhar de forma individual, claro, ainda que tenham as equipes, mas eles fluem melhor quando eles trabalham sozinhos. Quando a gente já olha a personalidade entre o frio, né, o temperamento frio entre o úmido, lembrando aquele nosso quadrante, né? Quente, frio, seco e úmido. Então, entre o frio e o úmido, nós temos o tipo fleumático. O fleumático, ele é uma pessoa que se doa bastante em termos de estar com as pessoas. Ele é uma pessoa que precisa de repouso, mas é aquele bom amigo. É a pessoa que sabe ouvir, né? É flexível, gosta de estar em grupos, mas que precisa repor suas energias ficando um pouco mais isolado, ou quando extrapola um pouco esse lado, é como se a energia se esvaísse e ele precisasse repousar, né? Então é aquela pessoa que sabe dosar entre o estar sozinho e o estar em grupo, mas o estar em grupo para ele é muito importante. E qual é a grande questão desse temperamento? Essa pessoa ela tem que tomar cuidado para não ser muito passiva, para que, com a necessidade de estar com pessoas, ela realmente não perca a sua personalidade, não seja flexível tanto a ponto de sempre estar aguardando, esperando a atitude e a decisão do outro, né? Então, é uma pessoa extremamente adaptável. Bom, e indeciso. A gente tem que observar isso. E outro ponto que eu também estou olhando, uma pessoa mais acomodada. Então, quais são as personalidades famosas que nós temos aqui nesse temperamento? O Martin Luther King, né? Isso não é Elisa que está falando. São estudos que mapearam os temperamentos dessas pessoas famosas. E a Madre Teresa de Calcutá. Bom, já chegando ao nosso último temperamento, é um tema que eu digo que é vastíssimo, ele é muito interessante. A gente está falando do úmido por quente, que é o tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo, ele tem uma energia muito grande, está associada ao elemento ar. Para a gente tentar, só para eu resgatar aqui um pouquinho, o melancólico está relacionado ao elemento terra, né, segundo Hipócrates, e o tipo fleumático está relacionado ao elemento água. Já o tipo sanguíneo está relacionado ao elemento ar. Então, ele é aquela pessoa que tem uma energia muito grande, que gosta de expandir, de chegar nos locais e ser visto, né? Então, aquela pessoa que também sabe fazer muitas amizades e tem um traço de personalidade interessante, que é a extroversão. Mas se essa pessoa apesar de ter um espírito muito alegre, ela tem que tomar cuidado para não se tornar inconveniente nas situações. Porque às vezes a pessoa que quer se fazer tão presente, tão alegre, tão visto, às vezes pode se tornar inconveniente a depender do contexto. Então, às vezes, fazer brincadeiras onde não necessariamente você tem aquilo, ou isso é muito, onde seria pertinente, digamos assim. E aí, dentre as personalidades que foram famosas, que foram identificadas com temperamento mais sanguíneo, a Gisele Bündchen e Usain Bolt, né, corredor jamaicano, conhecido aí. Jamaicano, né? Bom, e aí o que é mais interessante, né, que a gente pode trazer mais a respeito do tipo sanguíneo, que a pessoa tem que trabalhar o lado
da impulsividade e a questão da superficialidade com a falta de atenção. É muita energia envolvida, né, ali nesse temperamento. Aí me fala, existe um melhor do que o outro? Não, todos eles têm pontos positivos que têm que ser trabalhados, né, e pontos negativos também que você tem que ir aí equilibrando. Mas a maior parte vem de uma origem fisiológica genética, que é muito legal, porque isso parte do princípio de que nós temos, sim, características que vêm da nossa família. Inclusive, esses autores, um artigo muito interessante, mas apesar de ser uma leitura densa, eu posso compartilhar com vocês, ele traz que até mesmo grupos ali que estão no mesmo território, como Estado, como um país, também tem características, né, de personalidade parecidas. Então, também tem a sua vinculação genética naquela localidade. Então, a gente vai conseguir perceber que, sim, a genética, ela interfere nos nossos comportamentos. Bom, Elisa, mas por que eu estou estudando caráter? Por que eu estou estudando temperamento? E com relação à personalidade, como é que eu consigo saber o que é personalidade? Gente, a psicologia, ela estuda a personalidade, existem várias linhas de estudo, várias, em que considera muito mais o comportamento, que considera muito mais a cognição, que é o pensamento, que considera estruturas de consciente, de inconsciente. Então, isso a gente estaria adentrando teorias, né, aí adicionais. Que a personalidade é esse combo inteiro entre o pensar, agir, sentir, né? Todos esses pontos relacionados, então, é a sua característica como sujeito, é o que lhe diferencia, né? Juntando os aspectos fisiológicos com os aspectos cognitivos e ambientais, além da história de vida de cada um. Então, por mais que você nasça de uma família que tem uma característica, um traço de comportamento, só você tem uma história e essa história ela é única. E é muito bacana. Agora, saber um pouco desse mapear, identificar um pouco o temperamento, isso ajuda também no momento da assistência de enfermagem. Por quê? Porque você vai conseguir identificar qual é o temperamento daquela pessoa. Bom, o que é o plus da nossa aula? O plus da nossa aula, que eu quero trazer também, que isso é um pouco da base da minha formação como psicanalista, né? Além de ser enfermeira, é falar um pouco a respeito das estruturas psíquicas que todos nós conhecemos sobre consciente e inconsciente. E isso tem a ver com a psicanálise, mas com a linha, no caso que eu vou trazer aqui, a freudiana. O Freud, ele enfatizou muito que o inconsciente tem um peso muito maior nos nossos comportamentos. Os nossos comportamentos, óbvio, é a forma que a gente sente, como a gente age dentro do mundo, mas que esse inconsciente, ele governa nossas vidas muito mais do que necessariamente imaginamos, porque o nosso consciente, que é a parte da estrutura psíquica da nossa mente, ela é muito menor e é a parte que faz essa interlocução com o ambiente. É aquilo que você sabe, mas aquilo que você não tem tanta noção que está ali, digamos, imaginemos que você está num palco. Atrás de toda peça teatral existe um bastidor, que atrás daquela cortina existe uma estrutura imensa de atores, de produtores, de direção, câmera, luz,
toda a parte cinematográfica que está ali regendo aquele espetáculo. Só que os atores que estão no palco, eles estão atuando de acordo com um script e de acordo com todo o bastidor que está ali. Se eu fosse fazer uma comparação de estrutura psíquica, né, do ponto de vista de Freud, aquilo que o público está vendo é o nosso consciente, o que é muito pouco. Toda a parte por trás é o nosso inconsciente, que é aquilo que vai arquivando as nossas histórias, as nossas emoções, de acordo com uma situação, os nossos pensamentos mais frequentes, que estão ali relacionados a alguns medos, algumas necessidades ou algumas repressões. E isso, vocês devem ter visto muito já pela internet a questão do iceberg, né? Que é aquela pedra de gelo que se desprende de alguma geleira e fica no mar. E que a ponta do iceberg é o nosso consciente, toda a parte de baixo, que é a parte maior, nosso inconsciente. Bom, existem algumas formas desse inconsciente ele se manifestar através de sonhos, de alguns lapsos, de alguns equívocos que nós cometemos, de alguma histeria, né, que ele até coloca aqui, né? E essa estrutura de personalidade, ela está aí vinculada a 3 sistemas da estrutura psíquica, segundo Freud, que a gente chama do id, do ego e do superego. Bom, gente, o id, ele é a nossa parte que é regido pelo princípio do prazer. É a estrutura psíquica que está muito relacionada com os nossos prazeres mais primitivos. Lembremos, nós somos animais antes de sermos seres humanos. A diferença é que nós temos consciência do que o que, digamos, é certo, o que é errado, de acordo com o regramento moral, ético que a sociedade nos colocou. Mas nós temos impulsos que muitas vezes, por conta desse arcabouço, por conta dessa parte toda social, a sociedade, de modo geral, a gente tende a reprimir, né? Então, se todas as coisas, todos os desejos do nosso id fossem executados, a gente não, talvez a gente não tivesse como medir as consequências, mas essa estrutura, ela funciona dentro da nossa cabecinha aí, é a nossa estrutura psíquica. Lembrando que o inconsciente, a estrutura psíquica, não existe essa noção de passado, presente e futuro. Tudo está acontecendo de uma maneira contínua. Mas vamos continuar, né? Já o ego é onde existe é um reservatório aí do nível de consciente e pré-consciente. Ele que cuida desses impulsos, ele faz a intermediação aí entre o id, ele que vai cuidando desses impulsos do id, e é ele que, com base no que o superego é como se fosse o nosso juiz, né? Ele fala, isso está certo, isso está errado, isso é errado. O superego, ele tem essa função aí de interlocução dos nossos impulsos do id, e o ego, ele faz intermediação daquilo que a gente está pensando nessas duas outras estruturas com o meio ambiente, né? Com de modo geral. Ele cuida do impulso do id, dos desejos, na verdade, os desejos do id que não são satisfeitos, que são reprimidos, que trazem culpa e que trazem medo, eles ficam aí nessa estrutura que é o ego. Então, a gente às vezes tem alguns comportamentos, porque
os nossos impulsos primários, que se foram originais no id, eles não foram atendidos, digamos assim. E a gente vai manifestar isso de uma forma ou outra. Alguns de maneira positiva, outros nem tanto. E o superego, ele é parcialmente consciente. Ele é um sensor dessas funções do ego, né? Do ego e do id, ele também é esse juiz aí, e ele que vai mapeando essas ideias do indivíduo em termos de valores familiares, valores sociais, e é nele, é ele, que como eu falei para vocês, que é o juiz, que diz se aquilo ali é certo ou se aquilo ali é errado. Então, de uma forma mais, assim, organizada, para a gente poder pegar aí um pouco do que eu estou querendo dizer. A nossa estrutura psíquica, do ponto de vista daquilo que nos é consciente, daquilo que nos é inconsciente. Dentre essas estruturas, nós temos o id, o ego e o superego. O id é onde vem nossos impulsos mais primitivos, o nosso princípio do prazer, né? É lá onde que, se você pudesse, você realizaria tudo aquilo que você quisesse, desde matar, e eu tô falando aqui de uma forma sem julgamento, tá, gente? Desde matar alguém porque te fez uma raiva muito grande, ou às vezes um filho que faz algo para uma mãe, e ali existe aquele impulso que vem do animal, então isso é muito forte do nosso lado, os nossos instintos mais primários, mais primitivos, e aí vem o superego, que faz intermediação como um juiz entre as nossas ideias que vêm do ego, como também desses impulsos que vêm do id, né? Então ele fala o que é certo e o que é errado de acordo com o que você aprendeu desde a infância. E aí vão ficar ali aqueles sentimentos de impulsos ou desejos reprimidos. Então, o medo e a culpa vão estar ali regendo vão estar ali naquela estrutura. E nós temos o ego, que ele faz ele não só cria as ideias, tem as ideias e faz interlocução com o meio externo. Então, é ele que tem esse princípio de realidade, é ele que capta a questão da realidade e que leva para essas outras estruturas também. Então, se eu fosse falar o seguinte, fosse fazer um comparativo, o id nosso é o nosso instinto primário, a nossa parte animal, é a questão mais desenfreada, louca, que se pudesse faria tudo o que desejaria. Não vou dizer que isso está relacionado à loucura, tá, gente? Mas é aquela pessoa que não tem o senso da realidade. E aí o ego é aquele que vai fazer essa interlocução, que vai dizer, a realidade é isso. Para eu fazer isso, imaginemos, uma mãe que tem raiva de um filho, que se pudesse, né, o ser humaninho fez tanta raiva que, pelo instinto primitivo, se ela pudesse, ela mataria. E aí vem o ego falando assim, juiz, olha, isso é errado, você é mãe, você optou por isso. E aí vem o ego falando, olha, seguinte, segundo a realidade, você pode enfrentar uma série de situações, e aí ele traz, né, aquele senso do que a sociedade entende, do que você, que você é a relação ali da mãe com o filho, então, por mais que você tenha esses instintos, ele passa para o ego que precisa reprimir isso, porque afinal de contas foi sua escolha e que não pode fazer esse tipo de coisa. Então, é uma estrutura que, claro, é muito mais complexo que isso, mas eu estou trazendo para vocês de uma maneira simplificada, que vocês venham a compreender o que é isso, essa estrutura psíquica colocada aí pelo Freud. Bom, pessoal, eu tenho uma parte aqui que eu quero falar para vocês. Olha, o id.
ele descarrega tensões e retorna ao nível de conforto utilizando de reações automáticas inatas dos organismos e dos processos primários, formando a imagem mental do desejo, que muitas vezes não pode ser traduzida em realidade concreta, interligando-se ao ego. O superego é parcialmente consciente e serve como sensor de funções do ego, contendo as ideias do indivíduo derivadas dos valores familiares e sociais, o nosso juiz, sendo fonte de culpa e medo de punição. Já o ego, ele é um reservatório de nível consciente e pré-consciente, então se ele faz essa interlocução aí com a realidade, né, e é ele que tem o princípio de realidade, ele cuida dos impulsos do id, dos desejos inadequados que não são satisfeitos, mas que são reprimidos pelo ego. Então, o id é uma estrutura que faz interlocução com todas as outras duas, né? E aqui o que é muito interessante, outro ponto que eu quero trazer para vocês. Em sentido psicanalítico, o inconsciente, nosso inconsciente, aquele que rege a maior parte dos nossos comportamentos, designa em um sistema de aparelho psíquico definido por Freud, que se constitui de conteúdos dos quais foi negado no plano da consciência, por ser algo penoso ao indivíduo. Então, vocês vão ver vários autores, como Daniel Goleman, Freud e outros por aí, que o nosso cérebro ele foi condicionado, se vocês até quiserem ver, tem o Pedro Calabres no YouTube, ele dá palestras fantásticas a respeito de funcionamento do cérebro. Tudo aquilo que para a gente traz peso, culpa, é danoso de alguma forma, a gente tende a arquivar. Então, o nosso cérebro ele arquiva, ele evita sentir aquela dor. Então, se você tem um prazer de comer doce, a possibilidade de você comer doce é muito maior. Não estou falando nem do ponto de vista de falta de vitaminas ou coisa do tipo. Agora, se fazer atividade física é algo que te traz dor e você não gostar daquilo, a tendência de você evitar é muito maior, né? Porque você está evitando dor. Sentiu dor? Não quero. Então, lá que se alojam as ideias, os impulsos, os desejos, os sentimentos reprimidos. Um dos pontos muito importantes e utilizados pelos psicanalistas é exatamente entender um pouco esses impulsos, né? Através da fala dos indivíduos, quando estão ali sob análise, os sonhos, né? Os ataques de histeria e outras coisas que vão se manifestando em neuroses ou psicoses. Então, esse lugar psíquico é um sistema que possui conteúdos, mecanismos e uma energia específica. Então, como eu disse antes, não existe essa noção de passado, presente e futuro. Enquanto você está aqui, lidando com a realidade, com as outras pessoas, aqui o seu inconsciente está trabalhando. E ele está trabalhando continuamente num tempo de... num contínuo de tempo, de espaço, que não tem essa noção de passado, presente e futuro. Então, aquilo que às vezes você passou na sua infância vai sim interferir no seu presente e pode sim interferir no seu futuro. Bom, aqui a gente se encerra, espero que o conteúdo tenha sido interessante. Realmente a ideia era trazer esse bate-papo para vocês e qualquer dúvida eu fico à disposição aí pelo e-mail, pelo telefone, e eu espero que tenha sido interessante não só para vocês, como também para mim. Então, bom dia a todos e a gente se vê numa próxima. Próxima aula vai ser síncrona. Então, tchau, tchau. Ai, tem que parar a gravação.